que estão nos assistindo e recebendo nesse momento as vibrações carinhosas desse momento. E hoje nós vamos falar dos 3 imperativos, né? Nós sabemos que o modo imperativo, na nossa língua portuguesa, é o quê? Ordem, né? Faz isso, faz aquilo outro, né? E é por isso que ela está dizendo que eu sou mandona, né? Porque eu trouxe aí os 3 imperativos. Mas, na verdade, hoje nós vamos fazer uma reflexão. Vou fazer uma pergunta para vocês pensarem, ou várias. Porque durante o ano nós ouvimos muitas palestras e nós temos certeza que vocês vão saber fazer a tarefa de casa hoje bem bonitinhos. Tem prova não, viu? Mas vocês vão fazer bem legal essa lição de casa, né? Ou então a prova de hoje. E nós vamos falar, nossa reflexão de hoje é baseada no Pão Nosso, na lição 109. No grupo da manhã do domingo, no grupo de oração que nós temos aqui, eu torci para a Lena chegar nessa lição. Porque se ela falasse antes de mim, eu ia aprender com ela, né? Mas ela não chegou até lá. Então, vamos embora. Pão Nosso é um dos livros, né? Que, deixa eu avisar. Nós temos 4 livros psicografados por Chico, que são mensagens tiradas do Evangelho, passagens do Novo Testamento que trazem mensagem para nós. Então, a casa está estudando esses livros em vários grupos. E eu escolhi, então, essa mensagem, os 3 imperativos. Um autor espiritual é o nosso querido, eu ia dizer na palestra, Emmanuel, né? E eu gosto de ouvir Emmanuel, de ler Emmanuel, e Marisa, sempre que está nos grupos, ela, depois da passagem, ela fala, esse Emmanuel é muito bacana, não é? Realmente, ele é muito bacana. Os 3 imperativos. O número 3 é um número muito usado e de muito significado na Cabala e na numerologia. E ele indica perfeição. E a gente pode ver que nós vivemos cercados pelo número 3, mas, de uma forma muito especial, a figura de Jesus. 3 foram os magos que levaram presentes para Jesus. Quando ele tinha 12 anos, ele foi até o templo. Se você dividir 12 por 4, vai dar 3, é isso, né? Estou na matemática certa? Mais adiante, ele começa o seu ministério com 30 anos. Se você tirar o 0, você fica com 3. Ele vai, então, deixar a terra aos 33. Mais 2, 3 aí juntinhos. Ele morre e é crucificado, e lá tem 3 cruzes. Ele ressuscita no 3º dia. Será que seria uma coincidência? Então, a vida de Jesus e a mensagem de Jesus também gira em torno de uma trilogia. E hoje eu trouxe uma delas para a gente estudar. Está todo mundo curioso para saber o que é? Você já sabe, você já sabe. Então, Tomé, quando Jesus estava se preparando já para ser apanhado, para ser crucificado, ele fala do caminho, né? Que para onde ele vai, naquele momento os discípulos não poderiam ir, mas que eles iriam. E Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos, então, saber o caminho? E Jesus, então, lança ali uma trilogia. Ele vai dizer, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a gente já sabe que para alcançar mundos superiores e angelitude, nós precisamos de um caminho, nós precisamos conhecer a verdade, que nos levará à vida, que nos dará a concepção, que nos ensinará o valor da vida eterna. Então, ele trouxe isso aí para a gente numa trilogia maravilhosa. Mas a trilogia que nós mais conhecemos e que o Evangelho segundo o Espiritismo trabalha de uma forma belíssima, praticamente eu descobri em 3 capítulos, 26, 27 e 28, sendo que o 28 é o maior deles, eu estava comentando essa semana com Marisa, né?
E se trata, no Evangelho segundo o Espiritismo, se trata de prece e de oração. E essa trilogia que Jesus vai nos trazer é exatamente essa. Foi para frente? Ok. Pedi e dá-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Parece uma coisa muito simples a priori, porque a gente pede, a gente vai receber. E se a gente busca, a gente vai achar. E se a gente bater, uma porta vai se abrir. Mas seria mesmo assim? A segunda parte do versículo, que muitas vezes nós prestamos atenção somente na primeira parte do versículo da história e esquecemos a segunda. Ele vai dizer assim: porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. Sempre que eu leio isso, eu lembro de minha mãe, que minha mãe dizia assim: não fique procurando o problema, não, porque se você ficar procurando cabelo em ovo, você vai achar. Cabelo em ovo, minha mãe, ela dizia, você vai achar. Aqui a gente acha mesmo nos Estados Unidos, né? Que esse povo que tem muito bichinho, quando a gente abre a geladeira, tem cabelo na geladeira. Então, eu não duvido mais da minha mãe, né? Mas ele diz ali, porque aquele que pede, ele recebe. É uma certeza que Jesus nos dá. E o que busca vai achar, e se você bater, você vai encontrar. E Adenauer nos diz no livro Jesus, Intérprete de Deus, o arquétipo do amor, ele diz assim: tudo que é desejado, buscado e ansiosamente requerido é plasmado no campo mental de seu agente. Ou seja, tudo aquilo que eu busco ansiosamente, que eu desejo, que eu tenho paixão, é plasmado no meu campo mental, no campo mental do agente, que é cada um de nós, que automaticamente será seu próprio paciente na manifestação resultante. Eu plasmo e eu vou receber. Olha que maravilha. E Jesus diz, pede, busca e bate. Plasme, aquilo vai acontecer. E nós sempre ouvimos na Casa Espírita, a gente está sempre dizendo, da força do pensamento, da vontade, do desejo, do que a gente lança no universo para proteger até nós. Nesse momento, você vai fechar o seu olho. Todo mundo vai fechar o seu olho nesse momento. E vai respirar bem profundo. 3 vezes. 2, 3. E vai continuar com os olhos fechados. Você vai pensar em algo que você quer receber no ano de 2007. Muito bom para você. 2017. Para você. Não é para o outro, não é para o grupo, é para você. Aquilo que você mais quer. Você vai mentalizar, você vai plasmar, você vai lançar no universo agora. E vai ficar no seu campo mental. Pode abrir os olhos que a palestra não terminou. Pois bem, nós vamos voltar ao seu pedido, tá? Qual o objetivo do que eu estou pedindo? Tem que ter um objetivo para aquilo que eu estou pedindo, né? Para ter um sentido. É justo o que eu estou pedindo, porque meu objetivo pode ser amar-te. Oh, Deus, nesse momento que eu fechei meus olhos e vibrei, eu quero ir amar-te. Tá lindo. De repente você desencarna e está lá. Num minutinho assim, né? Mas você não pediu para desencarnar, você pediu para amar-te, né? Então, que objetivo é esse, né? Não faz muito sentido. Ou então, eu estou lá no meu trabalho, eu não gosto muito daquela pessoa, do meu grupo de trabalho, e eu tenho possibilidade de ascender e me tornar uma chefe. E eu disse, Deus, me conceda a oportunidade, porque eu tenho capacidade, mas lá no fundo eu sei que na hora que eu chegar lá eu vou demitir aquela fulana de tal. Ué, é justo o que eu estou pedindo? Vou saber lidar com a resposta do que eu estou pedindo? Você está pensando no seu pedido aí? Eu vou dizer que você vai pensar mais nele. Temos que pensar nisso antes de pedirmos. Está vendo como não é tão fácil o versículo, o desafio do versículo? Aí, eu vou contar para vocês da queda de Faentonte. Eu conversei com Marisa essa semana, eu disse, Marisa, não era para dizer o nome dela, né? Era para dizer Rolando Lero. Vocês sabem o que é Rolando Lero? É, da escolinha lá do professor Raimundo, né? Rolando Lero, quando o professor fazia uma pergunta assim, quem é Leonardo da Vinci? Ele dizia, era meu vizinho, né?
Ele me dizia assim, né? Aí eu disse, Maria, você sabe quem é Faentonte? Ela falou, sei, é um artista que estreou no filme tal, fez muito sucesso. Aí eu caí na risada, né? Pode ser, né? Vou com uma pergunta difícil, ela vem com uma resposta fácil, né? Quem é Faentonte? Então, Faentonte é filho de um deus chamado Hélios. E uma ninfa se apaixona por Hélios. E então, ele tem ali um relacionamento com ela fugaz, mas ela fica grávida. E quando o filho nasce, ele fala para ela, olha, ela faz ele prometer, a mulher tem dessas coisas, né? Faz o Deus prometer que tudo que o filho quiser, ele vai receber de Hélios, que é o Deus. E ele, então, disse, está certo. E ele não podia estar onde a ninfa estava, porque ele tinha que ir para o lugar onde o Deus estava. Só que o Hélio era o Deus Sol. Era o Deus que guiava uma carruagem de fogo com cavalos de fogo. E para você guiar isso, você tem que ter muita habilidade, né? E o menino cresceu sabendo que o seu pai era Hélios. E, mais tarde, já mais jovem, né? Deveria ter lá os seus 18, 20 anos, resolveu que iria conhecer o pai. E o pai foi avisado que ia e o pai o recebeu. Quando Faentonte chegou onde Hélios morava, ele ficou louco. Porque era tudo muito luzente, era muita riqueza. Era uma coisa assim de enlouquecer, de embriagar. E ele, jovem, disse, meu Deus, que maravilha. Quando ele viu o carro de fogo do pai, o trabalho que o pai fazia, ele disse, pronto, me dê bem, né? É a minha Honda, né? Então, ele disse, o pai falou, meu filho, o que você quer? Ele disse, eu quero guiar o seu carro de fogo. Ah, meu filho, mas o carro de fogo você não pode guiar. Mas por que, meu pai? Porque é muita responsabilidade, é muito difícil você guiar um carro de fogo. E ele disse, não, mas eu só quero se for isso. E ele não podia negar, porque ele havia prometido. E ele falou para o filho, meu filho, olha, cuidado quando você se aproximar das nuvens, cuidado quando você se aproximar do mar, cuidado quando você se aproximar da terra, porque eu temo pela sua vida, não só pelo que você pode fazer, mas pelas pessoas, pelos deuses que estão lá, que podem querer te tragar. Ele disse, não se preocupe, eu vou saber conduzir. E partiu no carro de fogo. E aí ele saiu dando, né, seus cavalos de pau no além. Aí o fogo ia derramando de uma forma demasiada. Bati aqui, foi? Deve ser Hélios que está por aí com Faentonte. Então ele ali derramou fogo no mar. As águas se aqueceram, os peixes começaram a morrer. E aí ele derramou fogo nas florestas. E aí os bichos começaram a morrer, a fauna e a flora. E aí ele começou a derramar fogo na terra, e aí o Deus Zeus do Olimpo ficou sabendo disso. E deu uma chamada no Hélios e mandou chamar o menino, mas antes que ele chegasse, ele cai da carruagem e morre. Que fim de Faentonte? Que pedido Faentonte fez? Será que Faentonte pensou que ele poderia lidar bem com aquela resposta do pedido? A resposta foi dada. Mas será que é assim como no mundo espiritual? Será que é assim que Deus nos trata? Será que a gente recebe só porque a gente pediu, só porque a gente acha que é bom para nós? É o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que vai nos dizer, Jesus nos promete, pedi e dá-se-vos-á, mas seria ilógico deduzir que basta pedir para obter. E é injusto acusar a previdência se não cede a toda súplica que ele faça, uma vez que ela sabe melhor que nós o que é melhor para o nosso bem. Então, muitas vezes, quando nós não somos atendidos, é uma bênção. Às vezes a gente acha que nós somos esquecidos por Deus, ou que a gente não tinha devido merecimento. Mas Deus, mais o mundo espiritual, conhece as nossas necessidades e o que é melhor para nós. Por quê? Porque esse ano... Por que eu estou trazendo essa palestra agora no final do ano? Porque no ano que se inicia, nós fazemos muitas promessas e muitos pedidos. Não é verdade?
a gente faz uma escala de objetivos e a gente almeja alcançar e a gente pede a espiritualidade que nos ajude. Mas é preciso saber pedir. Temos, de fato, que saber o que pedir. E é Tiago que vem nos dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos deleites. Ou seja, conhecendo a espiritualidade que nós somos, sabe a dose que nós devemos, de fato, receber. Mas será que se a gente mudar o tom, deixar mais as nossas paixões carnais, deixar mais o nosso egoísmo, deixar mais o nosso eu mais abrandado, será que a gente não consegue fazer um pedido melhor? Se Faintonte não quisesse alimentar o seu ego, o seu poderoso, será que ele teria o destino que ele teve? Esse mesmo capítulo vai nos dizer: sem a mistura dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Então, é um convite a que nós pensemos na nossa elevação espiritual e mudemos o direcionamento do que pedimos. Pedir o que necessitamos de verdade. Então, na maioria das vezes, o que rogais a Deus? Esse capítulo vem fazer um monte de perguntas para nós. Na maioria das vezes, o que rogais a Deus? O que nós estamos pedindo a Deus? Ele vai nos dizer: tendes pensado em pedir o vosso aperfeiçoamento moral? Se eu perguntasse aqui a você agora, o que você pediu foi o aperfeiçoamento moral no seu pedido? Quantos diriam? Todos nós diríamos que sim, não é? Alguém riu, não sei porquê, mas seria tão normal, não é? Tendes pensado em lhe pedir o vosso aperfeiçoamento moral? Ué, minha mãe sempre dizia, caixão não tem gaveta. Quando a gente partir daqui, a gente não leva nada a não ser o que nós amealhamos interiormente. O que nós estamos pedindo? O que nós estamos pedindo para no ano que inicia? Oh, não. Muitas, poucas vezes. Será que a espiritualidade nos conhece? O que antes vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos. Nossa, depois que eu li tudo isso, eu fiquei pensando, você acha que eu não quero fazer essa reflexão, não vou nem palestra. Porque a gente fica pensando, e aí agora? E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou passar agora adiante a pedir? Né? Mas não é só pedir. Então, agora eu já também estamos traçando com vocês o roteiro de como nós vamos fazer isso. Faintonte caiu porque o pedido de Faintonte foi só ligado à materialidade, ao egoísmo, ao poder. Mas Jesus nos traz uma pérola. O Evangelho nos traz uma pérola quando fala do levantar do cego de Jericó. A queda de um e o levantar de outro. Tudo com pedido. Que interessante, né? Estava Jesus passando em Jericó e havia aquele cego que viu aquele tumulto, né? Ele ouviu, né? Ele sentiu, ele ouviu o tumulto, ele sentiu as pessoas passando. Eu já até curei o cego, né, antes de terminar a história, né, gente? Estou tão empolgada hoje. Mas ele viu mesmo, hein? Vou dizer por quê. Então, ele perguntou, o que é isso? O que está acontecendo? Né? Que multidão é essa? Então, disseram, é Jesus que está vindo aí. Né? E ele já tinha ouvido falar de Jesus. Então, ele começou a gritar que Jesus tivesse misericórdia dele. Olha que interessante. Foi então que Jesus parou e ordenou. Depois Marisa disse que sou eu que gosto do imperativo de ordenar, né? Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou. Olha que interessante, não é? Fosse trazido à sua presença. E quando ele estava bem próximo de Jesus, Jesus vai lhe perguntar. E tendo ele chegado bem próximo. Quando nós chegamos bem próximo de Jesus, quando nós ascendemos, né? Quando nós vamos à presença de Jesus, os nossos pedidos vão mudar. Por quê? As vertentes vão mudar, as necessidades vão mudar, porque são outros olhos. E ele foi levado à presença de Jesus, bem próximo de Jesus. Você sabe o que Jesus vai perguntar para ele?
que queres que eu faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, que eu veja. Estranho Jesus perguntar àquele homem o que quer que eu faça, porque está vendo que o homem é cego. Né? Vai perguntar o que quer que eu faça. Mas a pergunta não foi para Jesus saber, é para que ele soubesse o que ele de fato queria. Se hoje Jesus perguntássemos a nós, o que quer que eu faça? Qual seria a nossa resposta? Pensemos, então, na possibilidade de não ter sido a cura visual, mas a cura espiritual. Eu quero olhos de ver Jesus. Eu quero olhos de me enxergar. Eu quero olhos de enxergar o outro. Eu quero os olhos de enxergar as mazelas que ainda trago. Eu quero olhos ainda para me avaliar, ver o papel que eu estou fazendo na minha comunidade, no meu centro, na minha família. Que tal? Não seria interessante se fôssemos à presença dele hoje e ele nos pedisse, nos perguntasse: o que queres que eu faça? E nós respondêssemos a ele: Senhor, que eu veja. Eu não vou perguntar quantos de nós pediu isso aí para o ano que vem, porque eu sei que nós pedimos isso aí. Não disse a vocês que eu já fazia muita pergunta? Pois é. E aí, então, isso vem nos dizer que nós devemos qualificar os nossos pedidos. Não é quantificar, é qualificar aquilo que estamos pedindo a Deus. É preciso aprender a pedir caminhos de libertação. E o que significa pedir caminhos de libertação? Da antiga cadeia de convenções sufocantes. São tradições que nós vamos trazendo, são as coisas que nós vamos ouvindo, são essas bagagens pesadas que nós carregamos religiosas, são essas culpas, são esses preconceitos estéreis que nós temos, que levantam barreiras, muros, que matamos ainda. São os preconceitos que nós temos até mesmo conosco. São as dedicações vazias. Nos liberte, Senhor, das nossas dedicações vazias. Dá-nos meio, dá-nos caminho. Quanto tempo se gasta com coisas fúteis e hábitos cristalizados. Nós sabemos como é difícil rompermos isso. Como é difícil rompermos hábitos cristalizados. Que tal a gente pedir, então, caminhos de libertação? Não é uma boa sugestão? É necessário desejar com força a saída do escuro círculo no qual a maioria das criaturas perde a visão dos interesses eternos. Esse deve ser o nosso anseio. Quando Marisa diz que Emmanuel é bacana, ele é bacana. Porque ele bate bem devagarzinho, mas bate bem fundo na nossa alma. Não é? Desejar com força sair desses círculos que nos cegam para as verdades eternas, para a necessidade do espírito imortal. Então, já sabemos como pedir, temos o roteiro do que pedir, como devemos pedir, termos cuidado naquilo que vamos pedir. E aí, então, o capítulo diz assim: vossa prece deve conter o pedido das graças que tendes necessidades. Das graças que tendes necessidades, mas uma necessidade real. E continua: inútil, portanto, é pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas e que vos dê riquezas. Pedi-lhe antes que vos conceda os bens mais preciosos. Quais são os bens preciosos? Uma outra trilogia: paciência, resignação e fé. Gente, ser rico é maravilhoso. Ter força para lutar e conseguir as nossas riquezas que vão nos dar uma vida confortável é maravilhoso. Mas se essa riqueza só me serve e não serve para que eu enxergue o outro, ou que abra as portas ao progresso, de que me serve ter essa riqueza na mão? Qual é a riqueza que nós podemos dar, nós podemos ter, nós podemos angariar, nós podemos colocar nos nossos galpões de uma forma assim bastante abundante? A riqueza que ele ali nos coloca.
Buscais e achareis. Então, uma vez que eu pedi, eu sei o que pedir agora. Como pedir? Já não sou faentonte, mas vou ter uma postura de um cego que se ergueu. Então, agora eu vou buscar. Porque buscando eu vou achar. E ali ele coloca... E muitas vezes nós estamos tão pautados na materialidade, sem objetivos, né, plenos, e ficamos pedindo qualquer coisa, então conforto sem dinamismo de ação. Quer ver uma coisa? Se eu ganhar na cena, eu paro de trabalhar. Loto, que seja, no play não sei das quantas aqui. A primeira coisa que muita gente fala é que eu vou deixar de trabalhar. Mas o trabalho é necessário para o progresso, minha gente. É uma lei. É uma lei. E se nós... Quer dizer que nós vamos nos enferrujar? De que me serve pedir alguma coisa que vai me deixar nessa situação? Ou às vezes a gente diz assim, mas se Deus me der essa riqueza que eu vou ganhar desse dinheiro que eu joguei aqui, eu vou abrir um orfanato, vou abrir um asilo. E por que você não começou agora a ajudar o pedinte, o que está diante da sua casa, o que está dentro da sua casa? Nós estamos esperando chegar esse dia, esse dinheiro maravilhoso para fazer algo. Isso não faz sentido. Então, pedir para termos as coisas, para termos ali somente o conforto, sem um dinamismo da ação, o objetivo não foi alcançado como deveria, né? Como nós deveríamos pensar como pessoas que enxergamos um pouco mais, porque pensamos na espiritualidade e na imortalidade do espírito. Mas essa busca é do ponto de vista espiritual. É a atitude interior de almejar a aspiração da alma. Ele volta a nos chamar para a nossa reforma íntima. Convém aprender a buscar o bem legítimo. O desejo de ser melhor, de superar, de se transcender. Quanto de nós, nas nossas preces, vai nos dizer, me ajude a deixar de ser maledicente? Meu pedido é deixar de ser maledicente. O meu pedido é que eu deixe de mentir. O meu pedido é que eu deixe de ser preguiçoso. Não. Não é verdade? Mas se eu desejo da melhora, e quando ele fala aqui no desejo da melhora, ele está falando daquilo que nós falamos o ano inteiro na casa espírita. Todos os anos. A nossa melhora, a nossa reforma íntima. A nossa viagem ao mundo íntimo. Esse confronto que nós temos que ter, esse conhecermos a nós mesmos, para melhorarmos. Não basta apenas pedir. Vai ter a parte da ação, que é o buscar. Temos o caminho, temos o roteiro. É somente seguir. Ele vai continuar também nesse mesmo capítulo, nessa mesma lição, nos dizendo uma coisa maravilhosa. O campo jaz repleto de solicitações inferiores. É o que nós mais estamos cercados. E vai dizer algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. São as ilusões que chegam até nós. São as armadilhas e que nós caímos, né? E nos é dada a liberdade de quê? De escolha, de buscar, de procurar, de conhecer e entender o que nos possa beneficiar verdadeiramente. Então, pedir e buscar requer critérios, requer comprometimento, requer olhos abertos, requer investigação daquilo que realmente nós queremos. Aí ele diz no começo, conhecer e entender o que nos possa beneficiar verdadeiramente. Já estão pensando aí no pedido de vocês? Continuam com o pedido de vocês? É bom que tenha ele na mente. Jeremias, um profeta do Antigo Testamento, nos deu um outro complemento ao versículo de Jesus. Ele disse, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Era uma situação difícil de um povo no cativeiro. Mas o versículo anterior diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas preces, perdoarei as suas falhas, os pecados, e sararei a sua terra. Mas o versículo diz, se me buscar, a atitude
de humilhar, não é se sentir menor, mas na atitude de aprendiz, de reconhecer que necessita daquilo, e me buscar, e ele dizia, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Está aí a dica de Jeremias, talvez a gente mudando o foco. O mérito virá, com certeza. E é assim que nós somos atendidos, pelos méritos nossos e pelas nossas necessidades, porque o Pai não vai dar aquilo mais do que nós necessitamos. E se não chegou até nós aquilo que nós achávamos que necessitávamos, é porque nós não poderíamos guiar o nosso carro de fogo. É muito para nós. E à medida certa, o Pai Celeste sabe para cada um de nós. Depois que você pede, depois que você busca, você bate. Batei e abri-se-vos-á. Fiquei pensando, dessa trilogia, qual que é o mais difícil? Pedir, buscar ou bater? O que significa esse bater? Bater a porta da edificação. Bater com a mão do esforço próprio na porta das oportunidades. Então, quando é que a oportunidade chega e eu abro a porta? Ou quando ela me abre a porta? Quando eu digo, Deus, me dê paciência, e eu sou colocado num trabalho onde eu vou ter muitos desafios de relacionamento. Eu vou ser colocado numa família onde eu tenho muitos problemas, muitos desafios. Eu vou ser colocado num centro onde eu não vou gostar de A e de B e de C, mas eu vou ter que conviver com aquela pessoa. Pedir paciência é ter certeza de que nós vamos obtê-la através dos desafios que nos chegam. Então, vai demandar aí alguns embates e algumas dificuldades, né? Então, quando a oportunidade vem, o que nós fazemos? O que nós fazemos na maioria das vezes quando nós nos deparamos com uma situação dessa? Endurecemos o nosso coração. Negamos a oportunidade de reconciliação, de entendimento. Fechamos a porta que poderia estar aberta. Emmanuel continua nos dizendo, sem o martelo do esforço, martelo é uma ferramenta, e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Ou seja, se eu não vou com o meu esforço, se eu não presto atenção, se eu não bato com esse esforço próprio, e se eu não aceito essa oportunidade, como eu vou fazer? Como eu vou aprender? Como eu vou resolver? Na música Depende de Nós, está dizendo tudo. Depende realmente de nós. A saída, a atitude, não é do outro. Não é Deus, não é Jesus, não é a espiritualidade que vai abrir os céus e derramar sobre nós aquilo que nós necessitamos. É preciso pedir, é preciso buscar e é preciso bater também. Eu achei fantástico esse post. Fantástico. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Quanto mais nos elevarmos, as necessidades vão mudando, o panorama vai mudando e as nossas visões também vão mudando. E eu diria mais, quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos e mais gratos seremos. Porque muitas vezes nós pedimos, nós buscamos, nós batemos, nós recebemos e nós não somos gratos àquilo que temos. E não é sábio, porque nós sabemos que a gratidão abre as portas do universo. Nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Recentemente, uma amiga foi na minha casa e conversando com ela sobre oração, sobre pedir, ela disse, eu não peço nada a Deus. Eu disse, mas como você não pede nada a Deus? Ela disse, bom, eu já não peço nada a Deus porque eu não preciso. Que ótimo. Ela disse, eu só faço agora agradecer. Tente fazer uma semana de agradecimento. Não peça.
No máximo, saúde. Não peça. Não peça nada para você, só agradeça. Comece de manhã e deite agradecendo. E eu fiz por uma semana o exercício que ela me pediu. Mudou minha vida. Porque de manhã a gente começa a agradecer aquela caminha aconchegante, o cobertor, a gente vai o ar-condicionado, a gente vai. Eu tinha um primo que, quando ele orava, ele abria o olho e ele dizia obrigado pelo fogão, pela parede, obrigado pelo sapato. O que ele via, ele ia agradecendo. Então, quando a gente agradece, a vibração vai mudando. Eu não estou querendo dizer que a gente não deve orar pedindo, não. Devemos. Devemos. Até porque Deus não sabe das nossas necessidades, sabe. Cego, Jesus não sabia que o cego queria que ele fosse curado? Sabia. Mas, às vezes, nós precisamos saber disso. Temos que pedir. E outra coisa, preste a conexão com o alto. Temos que orar mesmo. Mas vamos, esse ano, tentar ser um pouco mais gratos àquilo que recebemos. Como essa menininha. Eu achei lindo esse vídeo. What is it? Get to open it. Something very special. Pull on this right here. Pull this one. Preste atenção na face dela. Thank you, Mama. What are you gonna do with it? I am going to play with it. Oh. I found it! It's right here! That's my theme. Vocês prestaram atenção na alegria dessa criança porque recebeu um clipe? Não tinha uma boneca que falava, não tinha um carrinho que corria, não tinha um aviãozinho que estava lá voando. Não, foi um clipe. Você viu a gratidão dessa criança pelo carinho, pelo amor da mãe para com ela. Mas será que nós não podemos ficar tão alegres assim também com esse presente chamado encarnação? Se você hoje tivesse ganhado essa caixinha escrita assim, você ganhou o seu momento agora. Esse momento presente que se chama reencarnação. Será que você ficaria feliz assim? O que você vai fazer com isso se você vê que ela quase perdeu? Quase perdeu. Mas ela achou. E quando ela achou, ela disse, como ela estava alegre por ela estar, eu vou brincar com isso. Nós ganhamos de presente a coisa mais maravilhosa do mundo, que esse privilégio de estarmos vivos e reescrevemos a nossa história. Um novo ano se inicia para a gente começar tudo de novo. Como é que a gente vai reescrever essa história? Com gratidão e sabendo pedir o que nós precisamos para a nossa elevação, para a nossa iluminação, para o nosso rumo à angelitude. Vamos fechar os nossos olhos agora. Vamos respirar 3 vezes, bem profundamente. Vamos imaginar, nesse momento, que diante de nós está o Mestre Jesus. E nesse momento ele fala, ele lhe pergunta, que queres que eu faça? E ele vai dizer para nós, aquele pedido que você fez no começo da palestra pode ser mudado agora. Você vai mudar o seu pedido? É uma chance. Se você acha que precisa mudar, este é o momento. O que você vai pedir? Abra seus olhos. Eu vou terminar com a palestra de hoje com 3 trilogias. Uma é do nosso amigo Paulo, que conhecia muito bem várias trilogias. E vou terminar com a foto de um grupo
maravilhoso, espetacular. Vou terminar com a foto nossa, do nosso centro. E Paulo dizia assim, olha, alegrai-vos sempre. Olha que maravilha. Aqui não falta, né? Que a gente vive em festa. Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Que seja no ano de 2017 nosso companheiro a oração. E em tudo, dai graças. Porque se nós temos o que temos, se alcançamos e alcançamos, é o carro que nós podemos conduzir. Peçamos para o ano que entra, quando na virada, quando você for pular lá os 7 passinhos no mar, quando você for abrir seu champanhe, quando você for abraçar os seus, peça o que você precisa receber de verdade em 2017. E eu vou terminar com a trilogia de Claire. Alguém sabe qual é? Tem gente que ficou com medo, né? Me conhecendo. Quando eu disse a Marisa, qual é? Vou terminar com a minha trilogia, Marisa. Ai, meu Deus. Então, gente, que o seu ano novo seja repleto de paz, alegria e muitos desafios. Como eu falei, não era uma palestra. Eram perguntas para vocês pararem, para nós refletirmos, para mudarmos um pouco as nossas concepções e para que a gente realmente, de fato, aprenda a pedir olhos de ver. Obrigada, boa noite.